Muito bem, a gente agora vai continuar falando sobre os objetivos, né? Então, o próximo objetivo seria entender a dificuldade respiratória do prematuro e, entre parênteses, surfactante. Muito bem, então vamos definitivamente entender. O que está acontecendo aqui? Essas imagens aqui, elas vão explicar pra gente o que é um surfactante, um líquido surfactante. Então vamos lá do começo. No final dos pulmões, né, se vocês se lembrarem aqui desse apanhado de anatomia que a gente fez, no final dos bronquíolos, né, mais ou menos bem por aqui, bem no final dos bronquíolos mesmo, tem algumas estruturas em formato de saquinho, que são os alvéolos pulmonares, que são realmente as estruturas que de fato vão ser capazes de fazer a troca gasosa, de realizar a troca gasosa, já que os alvéolos, como dá para ver nessa imagem aqui, eles são altamente irrigados com vasos sanguíneos. Então, essas estruturas e o fato delas serem altamente irrigadas com vasos sanguíneos vai ser crucial para o processo de troca gasosa, porque quanto mais área de contato, mais a possibilidade de troca. Entendem? Então, vamos lá. Aqui nós temos um alvéolo pulmonar, é uma estrutura, é uma dilatação do bronquíolo, né? Então aqui vem o bronquíolo e aqui ele meio que se dilata, né? Uma dilatação do bronquíolo. E esse alvéolo pulmonar é muito engraçado porque, por exemplo, o ar que nós respiramos é um ar que também possui vapor de água diluído nele, tá? E tem outra coisa muito importante também sobre isso. Aqui em cima, nas vias aéreas superiores, o ar ele é umidificado, mais especificamente aqui nas conchas nasais da cavidade nasal. Essas conchas nasais conseguem umidificar o ar de modo a diluir ele mais ainda no vapor de água, só que em formato líquido. Então, o que vai acontecer é que o fato desse ar ser diluído vai acabar fazendo com que o ar que a gente respire, ele tenha maior concentração de água. Então, a água que a gente acaba também respirando junto com o oxigênio, por exemplo, ela vai percorrer, né, todo esse caminho aqui pelas vias aéreas. O ar é umidificado aqui em cima, nas conchas nasais, e ele segue o trajeto dele até os pulmões, né? E aí, eu não sei se vocês perceberam, né? Por exemplo, quando a gente tem lá uma panela de água quente fervendo, você coloca a mão assim bem em cima dela. Aí depois você tira, você olha pra sua mão tá com umas gotas de água escorrendo, né? Porque o vapor de água condensou na sua mão. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, só que, obviamente, não pelo calor, né? Não é o calor que vai fazer isso, mas esse tanto de vapor de água ao longo do sistema respiratório vai fazer com que essa água, hora ou outra, acabe condensando, certo? E essa condensação vai fazer com que esse vapor de água, que antes era vapor e agora se transformou em gotículas de água, ela se acumule aqui, ó, nas paredes dos alvéolos. Tá vendo esse negocinho aqui em azul? Isso aqui é água. Então essa água vai se acumular aqui na parede dos alvéolos e vai fazer meio que uma camadinha, né, na parede deles. E isso aqui é ruim? Sim, é muito ruim. Isso aqui não pode ficar do jeito que tá. Graças a um fenômeno da água, que é o fenômeno de tensão superficial. A água é um dos líquidos da natureza que é muito forte, né? Quimicamente ele é muito forte, porque as moléculas de água, elas são umas ligadas às outras entre si, graças a um tipo de ligação química que nós chamamos de pontes de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio são uma das ligações químicas mais poderosas da natureza, ou seja, quando dois átomos são ligados por uma ponte de hidrogênio, significa dizer que essa ligação é muito estável, ela vai durar e vai ficar ali, tá? Então olha esse exemplo aqui. Vamos supor um recipiente de água. Aqui no fundo do recipiente eu tenho, por exemplo, né, duas moléculas de água, que são esses pontos pretos aqui. Essas duas moléculas de água que estão no fundo desse recipiente, elas estão ligadas a outras moléculas de água. Aqui do lado, aqui na diagonal, aqui, certo? Então, como ao redor delas há outras moléculas de água,
essa força de tensão que as ligações de hidrogênio promovem, ela tá bem distribuída para todos os lados, ó, tá? O mesmo acontece com essa. Já, por exemplo, nas moléculas de água que estão mais aqui na parte de cima do copo, por exemplo, a superfície aqui do copo, aqui em cima é ar. E só aqui para baixo que é líquido, tá? Então o que vai acontecer? Como aqui em cima não há outras moléculas de água para realizarem ponte de hidrogênio com essas de duas aqui, essa força que seria aplicada numa molécula de água que deveria estar aqui em cima, só que aqui não tem, ela vai ser redirecionada para os lados. Por isso que tem essas setinhas vermelhas aí. Ou seja, as forças que deveriam estar atuando em outras moléculas de água aqui em cima, só que não tem, foram canalizadas e tornaram as ligações aqui do lado mais fortes ainda. E essa é a tensão superficial. Eba, fechou a telinha, mas vai voltar agora. E a tensão superficial, ela é muito importante, porque ela faz com que as moléculas de água sejam muito coesas, muitíssimo mesmo. É graças a essa ligação tão boa e tão forte entre as moléculas de água que a gente consegue ver alguns mosquitos pairando, literalmente fazendo um cosplay de Jesus Cristo, andando sobre as águas, olha só. Olha só essa formação dessa bolinha aqui, como ela não se dissolve. É a tensão superficial. Olha o meu mano Michael Phelps aqui, ó. Quando ele sai da água, a água meio que faz uma película. Isso aqui é a tensão superficial da água. Isso prova o quanto as moléculas de água são muito bem coesas entre si, tá? Olha só, o clipe flutuando, tá? É graças a essa força, essa tensão superficial, essa força de coesão entre as moléculas da água, tá? E o que isso tem de negativo lá pro nosso alvéolo? É simples, meus queridos mancebos. Se ao redor da parede alveolar eu tenho moléculas de água que eram vapor, mas se transformaram em água, elas também estão sujeitas à tensão superficial. Ou seja, essas moléculas de água aqui tendem a ficar coesas, juntas. Logo, elas tendem a se juntar. Então, vai haver uma força sendo exercida aqui nessa direção, para o centro. E se isso acontecer, e se essa força for permitida, as moléculas de água vão exercer uma força em direção ao centro, né, em direção ao centro, e o alvéolo, o bichinho, vai colabar, né, que nem o balãozinho vazio, ele vai colabar. E aí o que vai acontecer? Quando o alvéolo colabar, vai virar um sanduíche. Alvéolo, né? Vai virar alvéolo, água e alvéolo. Ele vai ficar empapuçado assim, ó. Todo o bichinho todo, sabe assim? Calma aí, deixa eu ligar o flash. O bichinho vai ficar todo assim empapuçado, porque tem água aqui no meio, sabe? Então na hora que você for tentar abrir ele, vai ficar bem difícil, porque a gente falou nos outros vídeos que a água tem esse poder de coesão, né? Então o alvéolo vai sofrer um processo de atelectasia, ele vai meio que, sabe, ficar murchinho assim e não vai conseguir voltar mais, tá? Então, isso não pode acontecer, a gente não pode deixar essa força de tensão superficial da água fazer isso com o alvéolo, porque se ele colabar, ele não vai conseguir mais receber o ar com o oxigênio e não vai conseguir mandar esse oxigênio para a corrente sanguínea, que está passando bem do lado dele. Olha só, os vasos passam bem do lado dele. É por isso, senhoras e senhores do meu Brasil e da Europa, que os pulmões, na verdade o epitélio pulmonar, possui um tipo específico de células chamado de pneumócitos tipo 2. E esses pneumócitos tipo 2, eles vão secretar, eles vão sintetizar um líquido chamado surfactante. Na verdade, o surfactante é um adjetivo, né? Então ele é um líquido surfactante. E um líquido surfactante, ele faz, senhoras e senhores, com que isso aqui não ocorra. O surfactante, ele inibe a tensão superficial da água. Então vamos ver na prática como isso funciona. Olha só esse exemplo aqui. A gente tem uma moeda na mesa e eu começo a pingar gotas de água nessa moeda. Tá vendo que a água ela não extravasa a moeda? Ela fica fazendo uma película aqui. Quer dizer, as ligações entre as moléculas de água são tão fortes que conforme eu for pingando mais água,
ela não transborda a moeda, ela vai ficar fazendo uma bolinha ali em cima, quer dizer, as ligações são tão intensas que demora para elas se desfazerem, serem vencidas, se desmantelarem e a água transbordar. Olha só, o meu brother continua jogando água e a película vai se formando. Olha só, vocês viram o movimento? E aí agora, o que vai acontecer é que, por exemplo, vai, passa o vídeo. Essa gotinha que caiu aqui é uma gota de detergente, que é um líquido que também tem propriedades surfactantes, ou seja, um líquido que tem a capacidade de interferir nas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Daí, esse detergente foi pingado aqui e agora o meu mano Brown vai pingar gotas de água aqui de novo, olha só. Agora a água extravasa a moeda, senhoras e senhores, isso não é bruxaria, Idade Média, por favor, não me queimem na fogueira. Isso é a quebra das pontes de hidrogênio da água. Muito obrigado, senhora. E essa quebra vai ser exercida graças a um líquido surfactante. E é esse surfactante aqui, ó, representado por essas perninhas aqui em vermelho, que vai quebrar a tensão superficial da água e não vai deixar os alvéolos serem chupados, né, nesse próprio buraco negro, nesse limbo criado pelas moléculas de água, né? Então essas perninhas vermelhas aqui representando o surfactante é porque o surfactante é um líquido que tem em sua composição majoritariamente fosfolipídios, que fosfolipídios são basicamente a mesma constituição de uma membrana da célula, né? Então o fosfolipídio ele vai inibir essa tensão superficial. Como é bom a ciência.